do deserto do Paquistão para o sertão potiguar. Destaque de hoje do Noticiário Tortuga é o rebanho Sindi OCP da fazenda Cacimba de Baixo. Voltamos a falar da região de Serra Caiada, estamos na fazenda Cacimba de Baixo. Já estou aqui ao lado de Orlando Procópio, que é o titular do Sindi OCP e faz esse trabalho tão bonito aqui com a raça. Como prometido no episódio de ontem, hoje a gente vem contar da história dessa seleção genética e de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo como criador e também como presidente da ABC Sindi, uma pessoa que é de liderança dessa raça. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga mais uma vez, Orlando. Eu que agradeço ter essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, né? Noticiário Tortuga, uma coisa que eu tenho o maior carinho, e poder falar um pouco da história da minha raça, da minha paixão pelo Sindi, num ambiente como esse aqui tão desafiador. Bom, e o Sindi, né, não tem como não destacar. Bravo, ele vem aqui participar também do Noticiário Tortuga. Esses são os tourinhos, né, da Cacimba de Baixo. História, Orlando, desde quando você tem a fazenda, a propriedade e a genética? Essa fazenda aqui eu comprei com a ajuda do meu avô quando eu tinha 18 anos. Né? Então foi como se fosse parte dela, um presente ao neto mais velho, quando eu completei 18 anos de idade. E desde essa época que a gente vem trabalhando e tentando. A gente aqui já teve essa fazenda toda plantada de capim, morreu tudo na seca de 1912. E estamos aqui recuperando, e eu acho que agora com o Sindi fecha assim um casamento perfeito, né, de uma raça que é rústica, que aguenta essa condição. Eu acho que esse programa veio num momento muito bom, porque vocês estão podendo ver o cenário desafiador que é ser pecuarista no semiárido. E eu digo sempre que a gente tem que ser muito grato por aquilo que a gente tem, né? Então, uma coisa é a gente trabalhar para conviver com essa região semiárida, conviver com a seca e ser grato a tudo isso, dar valor ao que a gente tem e saber fazer das dificuldades uma diferença, e é isso que a gente busca fazer. E nada mais importante do que você ter uma empresa como a DSM Tortuga, que vem nos auxiliar com novas tecnologias, com novos produtos, para que a gente possa enfrentar esse desafio. Desde quando você trabalha com a seleção genética e como que você fundou esse rebanho, esse plantel? Isso foi uma história meio que bacana, porque eu, como médico veterinário, eu fui fazer um estágio na CFM, lá em Magda, perto de São José do Rio Preto. E lá eu fui fazer um estágio para congelar sêmen de touro. E naquela ocasião a CFM estava lançando o Nelore precoce. Foi o primeiro ano que ele lançou o Nelore precoce nos seus índices. E beleza, então eu fiquei com a imagem do Nelore precoce na minha cabeça. E quando eu voltei, eu fui convidado a visitar uma fazenda de um cliente, e ele tinha acabado de adquirir algumas fêmeas Sindi. E quando eu me deparei com aqueles animais sem nenhum trabalho genético e com todas as características de um animal precoce, que eu acabava de vir de São Paulo, do Nelore precoce da CFM, eu me encantei. E foi daí que eu procurei saber a raça, né? E comecei tanto pelas mãos de Pompeu Gouveia Borba, como também pela mão de Manelito, onde a gente adquiriu algumas fêmeas, né? E na área dos reprodutores, eu sempre iniciei minha criação com produtos EMEPA. Então esse foi o tripé da base da criação do rebanho OCP.
Emepa, Pompeu Borba e Manelito Dantas. Qual o tamanho do plantel hoje? Hoje eu tenho em torno de 220 matrizes. Qual a produção anual? Nem eu sei, mas eu acho que fica aí em torno de 80, normalmente de 80 a 120 bezerros. Hoje estão com mais por conta da gente estar investindo mais na área de FIV, né, de fazendo essa parte de melhoramento genético com mais intensidade. Mas eu nunca busco crescer demais o plantel, até porque minha fazenda é pequena e eu prezo muito mais para que a gente possa ter mais qualidade do que quantidade. Muito bem. Vamos falar um pouco do seu trabalho como médico veterinário, além desse olho de selecionador, de criador também. Há um passado recente você teve um índice bacana, né, na transferência de embrião DT, que é o seu trabalho profissional, foi na sua fazenda, né, e contando com a tecnologia também da DSM Firmenich nas doadoras, receptoras. Queria que você lembrasse disso e destacasse. Eu não preciso nem lembrar muito, porque a gente teve recentemente o último trabalho aqui, também a gente fez uma suplementação usando o Feprox na mistura do sal mineral e tivemos um resultado excelente. Tivemos aqui essa transferência, foi bacana porque veio o pessoal da ABS fazer junto comigo, participar aqui também, já que eles é quem produz os embriões nossos aqui do Rio Grande do Norte. E nós tivemos uma média de 64% de prenhez. Foi fantástico. E o mais importante, porque não é só você ter uma prenhez alta, é você não ter absorção fetal. Então isso fez com que eu usei esse mineral 30 dias antes, fizemos a transferência, continuei usando 30 dias como se fosse um flash para os animais, e isso trouxe esse resultado bom em números e excelente em não ter perda gestacional após o primeiro diagnóstico. Eu conversava ontem com o Pedro Ivo, passando a ele esse feedback, dizendo que tinha sido tudo muito bom e melhor ainda porque não tinha perdido nenhuma gestação. Olha, eu preciso destacar a minha impressão como repórter do Noticiário Tortuga, que a gente viaja aí por muitas regiões do Brasil. Conheço de perto a docilidade do CIND, mas a gente sempre fala dos ambientes desafiadores que o CIND vai, dos ambientes desafiadores que os pecuaristas e criadores do Nordeste têm que dominar e enfrentar os desafios, e aqui a gente está realmente mostrando isso, né? A imagem fala por si só. Eu queria que você destacasse esse valor do criador e do pecuarista do Rio Grande do Norte, do Nordeste, fazendo esse trabalho em regiões como essa. Eu digo sempre que o povo potiguar, o pecuarista potiguar, ele tem de forma nata essa vontade de selecionar. Então tudo que a gente cria, a gente gosta de criar fazendo genética, fazendo melhoramento, até porque o nosso estado é um estado pequeno, o nosso rebanho é um rebanho pequeno em termos de volume, então você jamais seria um Mato Grosso em termos de estrutura, mas a gente, o que faz aqui, faz buscando o melhor do melhoramento. E eu posso me considerar um aluno de Adi do Carmo Leonel, né? E a gente tem que preservar a qualidade da habilidade genética do CIND, a gente tem que preservar o temperamento, porque esse temperamento que você está vendo aqui, de forma natural, os animais todos soltos, num cenário como esse, isso traz diminuição de acidente, isso traz aumento de ganho de peso, né? E nas fêmeas isso traz aumento de fertilidade. Então você pega um animal desse, oriundo de uma genética dessa, coloca num confinamento, você não tem praticamente estresse com os animais. E aqui sim, você pode ver
o que é realmente o bem-estar animal. E é isso que a gente preza e que eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, o trabalho que o pecuarista faz, e não esses falatórios que ficam aí no meio do mundo e não vê uma realidade como essa. Né? Então, isso não é só aqui na Cacimba de Baixo. Grande parte dos criadores, dos selecionadores, tem essa preocupação com o melhoramento genético, com o bem-estar animal e com, principalmente, você ter animais de docilidade, de bom temperamento. E o Sind se destaca nisso, né? A gente tem que ser realista, porque você veja que o Sind, ele conquista a família, ele conquista a esposa, ele conquista a filha, ele conquista o neto, por conta disso. Isso é nada mais gratificante do que a gente aqui nesse bate-papo e eles querendo participar aqui a toda prova junto com a gente. Então isso para mim é uma gratidão muito grande e uma alegria muito grande mostrar o potencial da raça Sind. Uma pergunta também relacionada, né, com as tecnologias de nutrição e suplementação. Nós falamos do Feprox, esse efeito, né, e resultado nas fêmeas, mas ver os animais nessa condição corporal, os garrotes aqui, né, e todos os outros lotes que a gente já mostrou por aí, nessa condição de pastagem, de forrageira, enquanto que a marca Tortuga também te apoia para ter eles assim saudáveis? A gente, dentro dessa condição de desafio, a gente não pode errar, né? E quando a gente diz que não pode errar, a gente tem que procurar aquela empresa que, além de produzir um produto de qualidade, de acordo com a condição da região, ela também seja parceira, né? Então aqui a gente recebe visitas do técnico da Tortuga, vê as condições. Quando a gente quer desacelerar, tem uma formulação que desacelere. Quando a gente precisa acelerar, é de forma igual. E dentro desse trabalho, a gente usa aqui o produto da Tortuga, que é o Fosbov Confinamento Plus, para poder exatamente fazer esse trabalho aqui de recria dos animais nessa condição desafiadora. Inclusive a gente pôde ver numa viagem que fizemos, graças à Tortuga, na Bahia, né, em Feira de Santana. Então tudo que a gente viu lá, de forma bastante interessante, também regiões desafiadoras, a gente trouxe para Cacimba de Baixo e estamos aqui aplicando. E digo assim de todo o coração, muito satisfeito com tudo que a gente faz com as orientações e a tecnologia Tortuga. Orlando, muito obrigada por suas explicações, muito obrigada por nos trazer aqui na Cacimba de Baixo. Parabéns pelo seu trabalho e que tenha destaque para todo o Brasil, que esse programa inspire outros criadores, outros pecuaristas, tanto para a raça quanto para a adoção de tecnologias. Obrigada, viu? Eu que agradeço e mostrar que, eu digo sempre, você pode até demorar a entrar na raça Sind, mas na hora que você entra, você se apaixona, porque ele entrega tudo que ele promete. Tá certo. Bom, para vocês que nos acompanharam no programa de ontem, no de hoje, destaque aí no noticiário Tortuga da raça Sind, da fazenda Cacimba de Baixo, aqui em Serra Caiada, no Rio Grande do Norte. Se você quiser rever os programas gravados aqui, também todo o conteúdo do noticiário Tortuga, vá à playlist do nosso canal. Quando estiver lá, aproveite para curtir e compartilhar, porque é muito bom levar para vocês informações também de qualidade. Obrigada por nos seguir. O programa é de segunda a sexta-feira, 4 horas da tarde. Até mais.